falar sobre filosofia, um homem que entende tudo, que é o Fernando Conrado, que acredito que já está aí, não sei que lugar do mundo, ou no próprio Rio Grande do Sul, esse gauchão maravilhoso. Fala, Fernandes. Do próprio Rio Grande do Sul aqui, Zuckerman. Prazer falar com vocês aqui, sempre à disposição e uma alegria sempre participar do Pânico. Meus amigos... Onde é que você tá? Onde é que você tá? No banheiro. Hã? Não, tô no meu escritório novo. Ah, é o escritório novo. Tá em Porto Alegre. Tá em Porto Alegre. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na capital dos gaúchos. Aqui uma bela cidade, uma manhã que começou com muito frio, muito nevoeiro e agora abriu um belo sol. Cerração baixa, sol que racha. Fala o gaúcho aqui já é melhor. Você sabe que aí você tá vizinho aí da Argentina. Na Argentina agora não pode comprar mais carro 0 km. Não pode? O governo proibiu. O governo proibiu a venda de carro 0 km. Porque tem falta dólar para exportar, falta... Não, e tem gente que compra qualquer coisa quando tem inflação para manter o valor. Então, carro, inclusive, pode se valorizar em pesos. Porque com a inflação galopante, 60%, enfim, uma tragédia. Caramba, muito bem. O Doni tá na Argentina. Beijo pro Doni. Oi, pode falar. São os absurdos que a gente vive aí nesse nosso mundo moderno. E aí me lembra aquela frase do George Orwell, né? Quando ele dizia que a guerra é paz, a liberdade é escravidão e a ignorância é força. Nós estamos vendo aí no próprio Brasil uma grande... Nos últimos dias não para de acontecer. Quando a gente acha que as coisas vão dar uma acalmada nessas discussões políticas ou discussões jurídicas, a gente tem uma inversão dos valores na sociedade. Ontem, a grande vergonha aí que eu percebi nas redes sociais foi a nossa Defensoria Pública da União relativizando a questão do roubo, relativizando a questão do furto, dizendo, já que os processos, porque foi feito um estudo demonstrando que os processos judiciais têm um custo muito alto pelo custo da justiça como um todo. E por conta disso, a ideia que eles sugeriam no post que eles fizeram nas redes sociais é que, já que tem tantos crimes aí que não custam tanto como custa um processo, por que a gente deveria julgar essas pessoas? Por que a gente deveria punir os bandidos, né? Quem sabe a gente não deveria relativizar essa questão. E aí me lembra bem o caso que a gente vive nos Estados Unidos hoje. Nos Estados Unidos, crimes aí em torno de $900, $1.000 na Califórnia, no estado da Califórnia, não são punidos. E o que foi que aconteceu com isso? Uma onda sem fim de crimes. As pessoas invadem os supermercados, invadem as lojas de departamento e roubam o que quiser e não podem ser punidas. Absurdo. Não à toa, diversas redes comerciais estão deixando o estado da Califórnia e indo para outros estados. É isso que a gente está vivenciando. E eu me pergunto, aonde é que está o interesse da Defensoria Pública em propor uma propaganda como essa, incentivando, né, de uma forma ou de outra, essa relativização do crime? Porque se nós não tivermos uma punição existente em relação a tudo isso, nós vamos virar o quê? A casa da mãe Joana, um mundo onde se coloca cada vez mais, a gente está vendo a propaganda na televisão dizendo que aumenta o número de pobres, está aumentando o número das pessoas que têm fome, e aí por outro lado eles dizem, quem tem fome pode roubar, que não será punido. Que mundo que querem trazer para nós? É isso que a gente está vendo constantemente aqui no Brasil. Então essa, para mim, aí foi a grande vergonha que a gente viu nas redes sociais, e foi tão vergonhoso, pegou tão mal essa decisão da nossa Defensoria Pública da União, que eles acabaram tirando o post do ar, acabaram deletando esse post aí, porque os comentários ali da população, de fato, deixaram claro que ninguém quer esse tipo de realidade aqui no Brasil. Muito bem. Perfeitamente. Agora viralizou um vídeo da cantora Anitta, o Semetai mostrou, que é de deepfake. A gente já falou aqui algumas vezes sobre fake news e agora estão pegando a cara das pessoas, mudando a face, a voz. E dizem que essa é uma nova tendência agora, principalmente no ano eleitoral. O que você acha que vai acontecer ou só é fumaça essa história, meu querido Conradão? A gente viu até um ex-governador de São Paulo, aí apareceu em alguns vídeos que até hoje nos comprovou, né? Não vamos nem comentar isso aí, mas uma alteração num vídeo aí, em circunstâncias nada
nada republicanas, vamos dizer dessa forma. Zuckerman, o que a gente está vendo hoje no Brasil, por exemplo, quer ver uma coisa que me chama muito a atenção? O nosso STF fez um processo no qual ele é vítima, no qual ele é investigado. Imagina só, no Brasil a gente tem esses absurdos, onde tem alguém num processo que ele é a vítima e a vítima é o mesmo que vai julgar se a outra pessoa é criminosa ou não, se deve ser punida ou não. Olha o absurdo que a gente vive. E esse processo começou lá em 2019, já faz 3 anos. E o Alexandre de Moraes continua, né, nosso ministro Alexandre de Moraes, continua postergando ele cada vez mais. Prorrogou agora por mais 90 dias. Qual é o interesse em manter sempre essa suspeição, uma grande suspeita sobre a população? Porque se a gente for observar nesses últimos tempos no Brasil, eu falei o caso da nossa Defensoria Pública, e aí eu quero trazer aqui na mesma linha que o Superman estava comentando antes, a gente vive um mundo onde a nossa Suprema Corte está querendo, se colocando como defensores, né, contra a fake news, eles estão tirando possibilidade que a realidade seja dita. Por exemplo, nosso TSE falou que não pode ser feito em nenhum lugar sob pena de ter seu conteúdo retirado, de ser punido, fazer vinculações entre o PT e o PCC. Senhores, essa informação da relação do PT com o PCC vem de uma delação premiada do Marcos Valério, uma delação premiada que foi homologada exatamente pela Suprema Corte. Isso então, mas delação... isso aí, você me desculpa, mas isso aí, até o Kim Paim, ele falou, não é todo o assunto sobre isso. Isso aí também ficou mal explicado. São algumas publicações que o ministro mandou tirar do ar. São algumas publicações. É porque isso aí é o seguinte. Venha, né? Que nem esse negócio da Califórnia. E também não sei direito aí se é esses $900, se os caras estão dessa maneira, se eles estão entrando em loja. Tem vídeo. Não sei. Eu não sei. Eu também não sei se é assim. É que tem muito vídeo disso. Eu sei, mas eu não sei se é assim. Você vê na internet e você fala, não, lá tá todo mundo entrando na loja e tá uma loucura. Roubando o que quiser, porque ninguém vai... Também não sei se é assim. Então eu fico sempre com o pé atrás quando vem essa informação. Porque essa informação, ela é histérica de internet. Porque um quer passar pro outro a notícia, um quer passar para o outro em primeira mão. Então eu não tenho certeza em relação a isso. Mas, Emílio, deixa eu trazer um exemplo, tá? Por exemplo, a nossa Suprema Corte aí fez, nessa mesma linha das fake news, dizendo que acerca das invasões das urnas, todo mundo discute, né? Se vocês forem buscar na internet, é muito fácil colocar uma invasão que aconteceu ao TSE lá em 2018, e dentro até tem uma notícia da CNN, por exemplo, dizendo, que o TSE foi invadido. Eu tô com ela na minha frente aqui, tá? O TSE pediu à Polícia Federal apuração sobre invasão 10 dias após o segundo turno de 2018. E dentro dessa reportagem da CNN tem um documento do pedido do próprio TSE à Polícia Federal, onde eles deixam claro a seguinte passagem. Eles dizem o seguinte, as senhas de oficialização permitem a alteração de dados de partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão no contexto de um processo eleitoral. Ou seja, no caso em concreto, ele afeta apenas a eleição suplementar de 2018 em Aparibé, Rio de Janeiro. Ou seja, foi numa única cidade, mas aconteceu esse fato. Ninguém sabe se foi um hacker que fez ou se foi alguém dentro do próprio TSE, porque eles tinham a senha desses funcionários do TSE. Esse processo começou em 2018. Não tem resolução até os dias de hoje. Daí, para te dar um exemplo, para não tocar para o mundo imaginário, eu tive uma publicação ontem, Fernando Conrado, tive uma publicação minha veiculada como fake news no Instagram, por exemplo, porque eu trouxe essa matéria da CNN, botei ali a documentação, que é uma documentação do próprio TSE, se referindo à Polícia Federal. Então, nesses termos, a gente está vendo que isso é aquilo que a gente chama, Emílio, sempre, do efeito arrefecedor, né? Jogar um balde de água fria, porque de tanto ouvir isso por todos os lados, as pessoas acabam recuando, não quero me manifestar, não quero dizer que apoio determinado candidato. Esse é o clima que a gente vive hoje. Que é aí que eu trouxe isso para vocês, que a guerra é paz, a liberdade é escravidão e a ignorância é força. É um mundo invertido que a gente está vivendo nos dias de hoje. Agora, então, Emílio, mas qual é... Então, mas você tem que pensar, na minha humilde opinião, a minha humilde opinião é o seguinte, o que a gente tem que ter é acreditar na democracia. Sim. Porque se a gente desacredita essa democracia que a gente tem de
que eles falam aí que é o peso, contrapeso, do Robespierre. Freios e contrapesos e não sei o quê. O Montesquieu. Que um fica vigiando o outro e tal. É isso que a gente tem. A gente tem que acreditar nisso. Que eu estava conversando com o Sam aqui. Se você não acreditar nesse processo, não tem sentido. Não tem o menor sentido. Agora, o que está acontecendo, a gente não sabe. Porque é um terceiro turno eterno em todo lugar onde tem essa democracia. Porque se você pegar o Supremo nunca foi a maior força, né? Nunca foi a maior força. A maior força. Hoje ele é. Por quê? Avanço. Por que ele é a maior força? Mas aí que porque a democracia está mais fraca? Não. Então, a gente não sabe. É porque as redes sociais... Por ativismo político total. Mas o final, Conrado, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar no lugar que a gente vive, na justiça, nos políticos. A gente tem que acreditar nisso. Mas aí que tá. Senão não faz sentido. Posso fazer uma pergunta? Pra que faz sentido? Pro Fernando? Não, pera aí, deixa ele concluir. Mas um ponto só que é interessante a gente ver, Emílio, é que tem uma tendência a julgar somente para um lado. Por exemplo, tá? A gente viu nesse processo das fake news o ataque o julgamento, o processo da nossa Suprema Corte acerca das milícias digitais. Agora, semana passada, a gente viu aí toda a esquerda com a força de deputados, ainda no caso a Tabata Amaral, pedindo que a convenção do PL, que é, né, o opositor ao Lula ali, do Bolsonaro, que as pessoas se cadastrassem e não fossem ao evento. Isso aí é uma atitude de milícia digital. Pergunta se alguém foi processado, pergunta se alguém está sendo investigado. Existe uma tendência ao lado dessa guerra, até mesmo agora nos crimes de ameaça, que o Supremo tem que perseguir, tem que ir atrás, tem que saber o que está acontecendo, mas é somente para um lado. É sempre quando alguém do Supremo é perseguido, ou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é do outro lado. Quando fazem filmes com o presidente sendo morto numa motociata, ou quando jogam futebol com a cabeça do presidente, ninguém muda. Daí é arte, daí é uma manifestação artística, aí pode. O problema são esses dois pesos, né, com as duas medidas. Eles não usam um peso único para julgar os dois casos. Quando é para esse lado, eu julgo de uma forma, quando eu faço para o outro lado, eu julgo de outra forma. Essa é a grande tristeza. A gente podia até discutir aqui, teoricamente, como é que se inicia tudo isso, mas daí nós vamos, ficar horas e horas aqui. Não vamos ficar teorizando, não. Mas Emílio, na prática, a prática, o que é? É acabar o terceiro turno. É isso que tem que acabar. Mas não vai. Não, mas tem que acabar o terceiro turno, porque senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Aí vai ficar sempre uma discussão eterna. Mas quem fomenta, e isso daí eu já aproveito para entabular a pergunta pro Fernando Não, isso Conrado. aí começou no Brexit. Isso aí começou no Brexit, de entrar em rede social, entrar nas hashtags. Teve com o Trump. Mas o movimento... Teve com o Trump, você sabe que teve. Sim. As hashtags de hábito, isso teve. A esquerda começou a usar o mesmo processo. Tudo bem. Agora, o interessante dessa dinâmica toda é a seguinte... Os dois fazem a mesma coisa. A rede social... Não vem não, bonitão. Eu sei, mas a rede social é mais poder no cidadão. O cidadão ele está empoderado com a rede social, porque ele consegue seguir direto da fonte. Twitter do Trump, Twitter de qualquer político, você está falando direto com a pessoa. Só para restabelecer a verdade aqui. Tô com a decisão do TSE aberta, sim, tem tudo a ver com Celso Daniel, fascismo e nazismo vinculado ao PT e PCC também, tá? É sobre isso a decisão. Não tem... ele tergiversa exatamente... Não, mas é um post. Não, então, aí ele vai atrás dos posts... Tem o nome das pessoas. Tem o nome das pessoas. A decisão, ela é restrita às pessoas que foram objeto de representação pelo PT. Isso, só que agora estão falando, não é tudo. Não é tudo. Não é tudo, mas isso é uma sinalização do TSE a respeito de como a gente vai conduzir o período eleitoral. Mas a questão é... como que você enxerga, Fernando, esse empoderamento das pessoas, mas ao mesmo tempo esse super empoderamento do Poder Judiciário? Você vê mais conflito vindo pela frente, até com a prisão que foi prorrogada daquele fulano que estava falando sobre caçar os ministros e caçar o pessoal da esquerda. Como que você enxerga isso no período eleitoral? O que a gente enxerga como um todo aqui é que as redes sociais, de fato, deixaram todas as pessoas que têm voz. E quando as pessoas começaram a ver o posicionamento, né, dos demais integrantes dos grupos, dos demais indivíduos, começaram a ver que não estavam pensando sozinha. E assim começaram a se manifestar. Já no que tange à justiça brasileira, essa é uma grande avalanche que a gente tem de discussões jurídicas desde os anos 80, né, quando o autor americano, lá, filósofo, Dworkin, resolveu dizer que as leis
juiz, essas do papel, as decisões mesmo, né, as leis propriamente feitas, que tem o devido processo legal, que vai lá para o Congresso, todo mundo vota, que aquilo ali não valeria. O que valeria mesmo que a gente tinha que buscar para fazer justiça nos princípios. E a partir dessa busca dos princípios gerais do direito, né, da justiça, da liberdade, da igualdade, os juízes começaram a trazer para si essa responsabilidade de querer julgar, afastando a lei do papel, essa lei que foi escrita, essa lei que foi julgada, essa própria lei que foi criada nos congressos do mundo. E a partir de então, cada juiz começou a decidir como ele bem entendeu. A gente começou Mas, Conrado, mas isso aí é o legislativo frouxo e fraco. Exato. Se a lei é fraca, o juiz... Não, lógico que é. O legislativo, o legislativo ele não está preocupado de fazer lei, ele só quer se reeleger. Não, mas, assim, pega aí o nosso legislativo. Mas, Emílio, olha só, são leis praticamente que são antigas. Quer ver um exemplo, tá? No caso que o Marco trouxe aqui, questão do crime de ameaça. O crime de ameaça é 147 do Código Penal, se eu não me engano. O crime de ameaça é aquele crime de menor potencial ofensivo. É um de detenção ou multa. Ele não é nem um crime mais grave dentro do nosso ordenamento jurídico. Agora, o STF, né, toma para si, estão ameaçando os ministros, estão ameaçando um candidato de um lado só, do outro lado não sofre ameaça alguma, ou seja, eles estão inflando cada vez mais um crime que tipificamente lá na lei ele já não é tão grande assim, para fazer essa grande banho de água fria para que ninguém mais faça isso, né? Porque isso é uma grande propaganda que a gente está vendo. Quando serve a lei fria, tem que ser cumprida. Quando serve a lei fria, tem que ser cumprida até o final. O Código Penal, o crime de ameaça, por menor que ele seja, hoje em dia tem que ser punido até o final. E quando não interessa, não. Eu vou fazer um direito alternativo, eu vou decidir. A gente vê esses absurdos de juíza dizendo que a bandeira do Brasil não pode ser utilizada porque tem vinculação política. A gente vê decisões como essas que eu já falei para vocês, que aconteceram. Mas, Conrado, a gente saiu do mundo da lei. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso aí, cara, o povão, o afegão médio, aqui a turma da galeria, eles não estão preocupados com esse negócio. Numa boa, cara. Numa boa, com essa discussão. Essa discussão aí não chega no povo, cara. Isso aí é uma turma. Emílio, não sei não. Emílio, quer ver? Já vou te responder. E aí vamos ver se tu concorda ou não concorda. Quanto mais discussões a gente tem desse momento onde a lei no papel não é respeitada e são respeitados o direito alternativo da cabeça do juiz, menos segurança jurídica a gente tem. Ou seja, a gente não sabe o que pode vir de cabeça de juiz e barriga de mulher. Ninguém sabe o que vem. É um ditado que a gente tem. Mas você concorda que a gente tem que acreditar na justiça? Na justiça quando é feito. Então. E quando tem... Mas certo? aí que tá. Mas na justiça, na democracia, a gente tem que acreditar. O que eu acho é o seguinte, nesse aspecto de rede social que é bem zoado, ou o cara dá liberdade ampla e dane-se, ou você vai escrever o que quiser e dane-se, ou você vai regular. Não tem outra alternativa. Não existe. Mas não pode ser só pune um lado e não pune o outro. É, lógico. Porque esse negócio do ódio é você que vai medir. Quem mede o ódio é que é o seu oponente. Quem mede o ódio do Emílio é quem não gosta de mim. E quem mede o seu ódio é quem não gosta de você. Aí não chega a lugar nenhum. Então. Mas um ponto só para finalizar aqui, Emílio, que esses crimes todos que a gente fala aqui de fake news, eles não estão no papel, eles não foram tipificados. Sim. São ideias de cabeça de juízes. Então olha o nível de desproporção que a gente tem. E para finalizar, o que chega na população, Emílio, é quanto menos segurança jurídica, incerteza sobre quem vai ser punido ou não, como é que vai ser julgado os mesmos atos dos dois lados, menos empresas abrem, menos investimento vem para o Brasil, menos o cara quer se arriscar em abrir um negócio. E aí a gente tem menos emprego, menos receita, menos dinheiro entrando para o governo para poder voltar em benefícios sociais muitas vezes. É isso que a gente enxerga no dia a dia e aí sim, lá no final das contas, acaba atingindo a população como um todo. É isso aí, Conradinho. Gostei de conversar com você, Conrado. Senhores. Quando você vem aqui, aparece aqui pra gente fazer um ao vivo aqui, tá bom? Boa. Deixa que eu já me organizo, semana que vem vou aí visitar você.